Volume 4. Capítulo 64. História bônus, começo de 1547, calendário continental. Pouco depois das 23 horas, 32º dia, 12º mês, 1.546 graus ano, calendário continental, quarto de Soma. O projeto repentino que foi o primeiro festival de música de fim de ano de Fredonia Kohaku teve, em parte por ter sido a primeira vez que foi realizado, poucos cantores e terminou às 19 horas, apenas 3 horas depois de ter começado. A limpeza estava terminada, e nós 5, Licia, Aisa, Juna, Horo e eu, estávamos no meu quarto, relaxando no kotatsu. Ficamos acordados quase a noite toda na noite anterior ao projeto, e embora tenhamos tirado alguns cochilos ao longo do dia, então, estavam todos tão cansados quanto era de se esperar. Esse negócio de fim de ano tinha muito em comum com as vésperas de ano novo que vivi no meu antigo mundo. Se eu tivesse apenas comido soba de ano novo, teria sido perfeito, mas não tínhamos sido capazes de preparar o soba a tempo, então eu estava substituindo por yakisoba com molho. Yakisoba com molho de ano novo. Parecia de alguma forma estranho. Que isso? MMPH, tem um gosto muito bom, disse Aisa com um olhar vazio enquanto engolia um prato de yakisoba com molho. Ela havia passado os últimos 2 dias inteiros mais ou menos fazendo nada além de trabalho pesado, mas por algum motivo ainda estava cheia de energia. Bem, você pensaria isso, não é, Aisa? Perguntei. Aisa, sabia que tem molho no seu rosto? Comentou Juna. MMMPH, muito obrigada, Madame Juna. Juna estava limpando o rosto de Aisa com um guardanapo. Era bom ver as outras candidatas à rainha se dando tão bem, mas, de alguma forma, elas pareciam uma guarda e sua protegida. Horoa, que estava assistindo, abriu a boca e falou para Licia. Irmã Zonacia, comigo também. Por que eu deveria? Perguntou Licia. Você pode se limpar sozinha, não pode? Au, que mal há nisso? Sua adorável irmãzinha está pedindo. Ah, eu só tive um irmão mais velho, então sempre quis uma irmã mais velha. Então, por favor, faça isso por mim, faça isso por mim. Nossa, eu também era filha única, então não sei como tratar uma irmã mais nova. Mesmo ela tendo dito isso, Licia limpou o rosto de Horoa. Apesar de todas as suas reclamações, Licia era boa em cuidar dos outros. No entanto, era mais como uma mãe do que uma irmã mais velha. Faça isso até ver seu reflexo no meu rosto, disse Horoa. O seu rosto deveria ser um espelho ou algo assim? Se for isso, Cia, a expressão que tenho agora é na verdade a sua. Ei, não faça uma cara estranha quando diz isso. Licia acertou Horoa na cabeça. Elas estavam encenando uma perfeita comédia manzai. Enquanto apreciava a atmosfera descontraída, tomei um gole de chá e soltei um suspiro profundo. Já faz um tempo que as coisas não pareciam tão relaxadas. Verdade, disse Licia, respondendo ao pensamento que eu tinha deixado escapar sem querer. Os dias e meses passaram muito rápido desde que você chegou. Tem sido um frenesi de atividades. Sinto que já chegamos tão longe durante esse tempo. Embora tenha sido um passeio bem selvagem. Licia olhou para longe. E por acaso, isso seria minha culpa? Vê, você acha? Falei. Sinto que conseguimos recuperar o fôlego aqui e ali, sabe? Olha quem está falando, retrucou ela. Por que você não tenta perguntar às outras como elas se sentem? Olhei para Aisa e Juna, e ambas descaradamente desviaram os olhares. Certo, ela aparentemente estava certa. Horo estava acenando com a cabeça enquanto mantinha um olhar sábio. Sim, sim. Com certeza foi cansativo. Como é? Disparou Licia em resposta. Você só chegou na metade. Não, irmãs ou na companhia. Esses 2 ou 3 meses que estive ao lado do querido foram mais agitados do que os mais de 10 anos que passei vivendo na Amidonia. Tem sido agitado, sim, mas também muito gratificante. Ah, eu também me sinto assim, disse Juna.
Para mim, até meio ano atrás, eu era apenas uma Lorelei em um café, o tipo de garota que você pode encontrar em qualquer lugar. Não, não, Juna, falei. Não vá dizendo mentiras, por favor. Qual Lorelei além de você é neta da almirante da Marinha, bem como uma oficial comandante da Marinha? Quando eu apontei esse fato, Juna mostrou a língua provocativamente. Foi bem charmoso. Ao nos ver assim, Lícia soltou um suspiro exasperado. Tudo o que estamos falando é sobre este ano, mas o ano que vem será igualmente movimentado, tenho certeza. Verdade, concordou Aissa. Afinal, teremos a cerimônia de coroação de Sua Majestade no próximo ano. De acordo com o que Aissa estava dizendo, no próximo outono faríamos minha coroação, que vinha sendo adiada. O fato de eu ter recebido um título real, mas ainda não ter sido coroado, era como ter a coroa, mas nunca tê-la colocado na cabeça. Era algo que provavelmente deveria ser feito o quanto antes, mas, bem, com os planos que estavam sendo feitos, era perfeitamente possível que isso fosse adiado de novo. Isso não é tudo, acrescentou Lícia, balançando a cabeça. Esqueceu? Também temos nossa cerimônia de casamento, não temos? É ao mesmo tempo que a coroação. Fiquei em silêncio. Certo. Como fazer várias cerimônias importantes em sequência colocaria um fardo em nossas finanças, minha coroação seria realizada simultaneamente com meu casamento com Lícia e as outras garotas. Além do mais, com a fusão dos dois eventos, a escala aumentou, e se adicionássemos que Roroa sempre amou um bom evento, íamos dar tudo de nós. Mas ainda estava tudo em fase de planejamento. Ainda assim. Casamento, hein, pensei. De alguma forma, isso ainda não parece real, murmurei. O que? Perguntou Lícia. Na noite passada, foi você quem? Noite passada? Aconteceu alguma coisa? Roroa se animou. Não aconteceu nada, está bem? Lícia rapidamente se esquivou da pergunta. Ela vinha tentando falar sobre a minha proposta, eu tinha certeza, mas tinha vergonha de falar sobre isso na frente de Roroa e das outras. Também foi um pouco embaraçoso para mim, então fiquei feliz em manter isso como nosso segredinho. Você não quer se casar com a gente, Souma? Lícia olhou diretamente nos meus olhos enquanto fazia a pergunta. A forma como ela disse isso, não parecia chateada, mas havia uma incerteza em seus olhos. Isso não estava sendo justo. Claro que não é isso. Você sabe disso, falei. É que no mundo de onde vim, um homem de 20 e poucos anos se casando era um absurdo. Nessa idade, muitos de nós ainda éramos estudantes. Sério? Disse Lícia. Neste país, as garotas humanas são consideradas em idade de casar aos 15 anos, sabia? Bem, isso muda de raça para raça. Certo, Aissa? É verdade, disse Aissa. Os elfos negros têm vida longa, então somos considerados em idade de casar por muito tempo. É só que, como temos uma vida longa, temos dificuldade em fazer filhos. Ah! Bem, se as raças longevas fossem capazes de gerar bebês um atrás do outro, nós acabaríamos com um problema de superpopulação em pouco tempo, suponho. Havia uma tendência na Terra, de criaturas de vida mais longa também terem menos bebês, de forma que esse tipo de lei da natureza poderia ser inalterável. Mas, acho que devo ser capaz de ter pelo menos um durante sua vida, senhor. Vou trabalhar duro para isso. Disse Aissa, dilatando as narinas e cerrando os dois punhos com força. Não tenho certeza se preciso de uma declaração apaixonada sobre isso nesse momento, murmurei. Tenha certeza de trabalhar duro para isso, sugeriu Lícia, com uma piscadela provocante. Com todas nós, está bem? Eu vou tentar. Gon. De longe, pudemos ouvir o som de um sino. Se estávamos ouvindo isso, significava que agora era meia-noite e o ano novo havia chegado. Ouvindo o sino da capela anunciar o ano novo, me endireitei e inclinei a cabeça para as 4. Lícia, Aissa, Juna, Roroa, feliz ano novo. O que é isso, Souma? Perguntou Lícia. Por que está sendo tão formal?
Era o costume no mundo de onde eu vim. Vocês não fazem isso aqui? Não, não fazemos, disse Juna. Aqui, o máximo que fazemos é brindar, dizendo ao novo ano. Tenho certeza de que, no mercado, as pessoas estão se reunindo e fazendo uma baderna. Segundo Juna, nessa época, havia uma fogueira gigante na praça. Eles montavam barracas ao redor dela, e os adultos bebiam, cantavam e se divertiam. Como um evento de ano novo, hein? Isso poderia ser divertido à sua própria maneira. No próximo ano, talvez possamos deixar o festival de música de fim de ano de Kohaku para outras pessoas e todos nós possamos ir participar das festividades, falei. Parece ótimo, concordou Horoa. Se eu colocasse uma barraca de yakisoba, você acha que venderia? Nossa, Horoa, você é sempre tão rápida em pensar em dinheiro, disse Licia. Mas isso também poderia ser bom. Todas as outras pareciam estar entusiasmadas com a ideia, então, talvez eu a considerasse seriamente. Poderia ser difícil arranjar segurança, mas todos, exceto eu e Horoa, poderiam se defender em uma luta, então, senti que poderíamos resolver qualquer problema que acontecesse. Ano novo, hein? Murmurei para mim mesmo, apoiando os cotovelos no kotatsu e o rosto nas palmas das mãos. Imagino que tipo de ano será. Um bom ano. Estou certa disso. Quando olhei para cima, Licia estava sorrindo suavemente para mim. Não importa o que esteja esperando por nós, se todos aqui se unirem, podemos superar isso. Assim como você disse uma vez que protegeria sua família, aconteça o que acontecer, todos nós também queremos proteger esta família. Ela fez uma pausa. Quando eu digo esta família, isso inclui você, Souma. Aisa, Juna e Horoa concordaram com a cabeça. Entendo, falei. Obrigado. Agora estou confiante nisso. Este ano vai ser um bom ano. Volume 65. Capítulo 65 Bônus. Poucos dias depois de Horoa chegar para ficar com Souma. Era o meio de um dia claro de outono, mas as cortinas estavam fechadas no escritório de assuntos governamentais do castelo, deixando apenas uma pequena lacuna para iluminar vagamente a sala. Seu único ocupante estava sentado à mesa, os cotovelos apoiados em cima dela. Em seguida, outra pessoa bateu e entrou com ou com licença. Obrigado por ter vindo, disse a pessoa na mesa. Aquele que havia entrado respondeu com um olhar duvidoso. Princesa. O que você está fazendo no assento de Sua Majestade? A pessoa que entrou na sala era guarda-costas do rei Souma e também a candidata a se tornar sua segunda rainha, Aisa. Licia se levantou do assento e abriu as cortinas. De repente, a sala ficou iluminada. Eu só estava tentando melhorar o clima. Além disso, já falei, não me chame de princesa. Sem conseguir analisar a situação, Aisa deu-lhe um sorriso e perguntou. Lady Licia? Você me chamou aqui para brincar? Não, não é isso. Eu tenho negócios sérios a tratar com você. Licia se sentou à mesa mais uma vez. Outro dia, Horoa se juntou a nós como mais uma noiva de Souma. Não seria bom tornar sua posição muito forte, então ela será a terceira rainha primária, depois de você e eu. Ah, sim, disse Aisa. Isso deu a Sua Majestade um motivo justo para absorver o principado, e Horoa é uma pessoa bem competente, então deu tudo certo, né? Quando Aisa fez essa pergunta com um tom incitante, Licia assentiu. Foi o melhor resultado que o país poderia esperar. Mas também criou uma situação grave para você e para mim. Uma situação grave? O que quer dizer com isso? Licia disse, com uma cara de quem anunciava uma sentença de morte. Horoa sabe cozinhar. Como é? Por um momento, Aisa não entendeu o que Licia estava dizendo. Licia continuou, sem prestar atenção ao olhar vazio que Aisa estava dando a ela em resposta. Foi um erro descuidado. Eu tinha certeza que ela seria uma de nós. Mas parece que enquanto ajudava todos os seus otiuso e otiaso no mercado, ela aprendeu a cozinhar pratos simples.
Ela disfarça falando em gíria mercantil, mas aquela garota tem habilidades de verdade para cuidar da casa. HM. Lady Lícia? Isso é para ser uma crise? Perguntou Aissa. Mesmo que Roroa saiba cozinhar, que efeito isso tem sobre nós? Era isso que Aissa estava pensando, mas Lícia bateu com as mãos na mesa. É um grande problema, Aissa. Você pode fazer algo como cozinhar? Ah, não. Não sou muito refinada e nunca fiz nada parecido. Nem eu, disse Lícia. Eu estava no exército não tem muito tempo, e fugia de tudo que parecia treinamento para noivas porque não era muito boa nisso. Não consigo fazer nada para servir a família. Lícia juntou as mãos na frente da boca e fez uma expressão pensativa. Juna é quem sempre mantém as coisas em ordem enquanto vivemos à vontade. Vinda de uma família de comerciantes, ela já sabia cozinhar, limpar e lavar roupa. Mesmo se eles se casassem amanhã, ela já seria uma boa esposa. Ela é uma mulher maravilhosa, mesmo olhando da nossa perspectiva, concordou Aissa. Elas estavam falando da prima Lorelei, Juna Doma. Ela era linda, formosa, gentil e boa nas tarefas domésticas além de tudo isso. Era como uma manifestação de tudo o que os homens buscavam em uma mulher ideal. Você precisa entender isso, Aissa. 2 em cada 4 candidatas sabem cozinhar. Em outras palavras, a família será dividida entre aquelas que podem fazer essas coisas e as que não podem. Estamos no grupo das que não podem. Aissa acenou com a cabeça e olhou Lícia diretamente nos olhos, dizendo: Não acho vergonhoso que não possamos fazer essas coisas, mas se for 2 contra 2, nossos números são pares, não é? Essas 2 têm conquistas na arte e na economia, que são atividades culturais, mas nosso foco principal são em questões militares, então não há razão para nos desprezarmos por isso, não é? Isso era o que Aissa queria discutir, mas Lícia balançou a cabeça em silêncio. Os números não são iguais. Você está esquecendo. Esquecendo? O que estou esquecendo? Perguntou Aissa. Eu disse-o à família. Tem mais uma, não tem? Alguém que se juntará à nossa família que tem habilidades de limpeza ainda melhores do que Juna. Não. Você não está dizendo que, com uma dica tão boa, Aissa finalmente entendeu. Certamente havia uma pessoa assim. É isso. Sua Majestade? Sim. Você sabe tão bem quanto eu que os pratos que Soma faz são deliciosos, certo? Mas é claro. Meu estômago se lembra bem. Soma trabalhou com Poncho para recriar muitos dos pratos de seu próprio mundo. Recentemente, costumavam se reunir ao redor de uma mesa para comer o café da manhã japonês que ele fazia. Cada um dos pratos era delicioso, e cada prato conquistou o coração e o paladar de Aissa. Mesmo a lembrança era o suficiente para fazê-la babar. Não é só cozinhar, continuou Lícia. Ele também é bom em costura. Em um momento está costurando uma boneca à mão, no próximo está trabalhando em uma máquina de costura a pedal para fazer um hobby para Tomoe. Ele é bom em cozinhar e costurar? Disse Aissa. Se eu fosse um homem, gostaria de ter uma esposa assim. Sinto mesmo, mas infelizmente somos nós que vamos ser as esposas, disse Lícia, cerrando o punho com força como se estivesse fazendo um discurso. Ou seja, nós, que não sabemos cozinhar, seremos a minoria nesta família. Não acha que seria humilhante? O fato de não estarmos no mesmo nível de um homem como Soma já é uma mancha em nosso orgulho como mulheres. Precisamos propor contramedidas imediatas. Eu entendo o que quer dizer, mas o que exatamente você planeja fazer? Perguntou Aissa. Mesmo que passássemos por um treinamento nupcial, nenhuma de nós saberia por onde começar. Lícia assentiu concordando com as preocupações de Aissa. Isso mesmo. Precisamos de alguém para cooperar com a gente. Alguém para cooperar com a gente? De quem você planeja pedir ajuda? Perguntou Aissa. Nós temos a pessoa certa, não temos? Uma que se casou várias vezes nos últimos 500 anos, teve muitos filhos e viveu com os maridos até que a morte os separou. O que poderíamos chamar de esposa profissional.
A imagem de uma beldade de cabelos azuis com um sorriso misterioso e sedutor passou pela mente de Aissa. Ela se parecia com Juna, mas disparou alarmes nos instintos de Aissa como mulher ainda mais forte do que Juna. Ah, aquela Lady? Você quer dizer? Honestamente, acho que ela iria brincar com a gente, então não tenho certeza se gosto da ideia, disse Aissa. Era o mesmo para Alicia, mas ela balançou a cabeça e disse, decidida. Não temos escolha. Aissa, esteja pronta para aceitar o que quer que aconteça. Sim, Lady Alicia. Alguns dias depois, em uma certa ilhota do Ducado de Excel. Ah, nossa! Ora, Excel sorriu ao ler a carta que Alicia havia enviado a ela. Pensou. Essa princesa moleca está ficando muito agitada. Agora que Juna e aquela princesa amedoniana também se tornaram noivas dele, ela pode estar sentindo que sua posição está em perigo. Isso só mostra o quão especial Sua Majestade é para a princesa. Que coisa, como ela é inocente. Só de ler esta carta estou me sentindo 100 anos mais jovem. Enquanto pensava em coisas que desmentiam sua aparência jovial, Excel soltou um suspiro. Qual é o problema? Perguntou Castor, um tanto hesitante. O ex-comandante da Força Aérea estava agora sob a custódia de Excel. Ela soltou uma risada feliz. Eu só estava pensando que juventude, só isso. Pode ser bom para mim poupar um pouco da preocupação de avó por essas meninas que vão se casar. Talvez não pare de cozinhar e costurar, mas ensinar o que marido e mulher também podem fazer na cama. Preocupação de avó. Bem, considerando sua idade. Ele não importa. Não é nada, senhora. Sentindo uma onda repentina de intenção assassina de Excel, Castor apressadamente ficou em posição de sentido. Excel não via problema em brincar com sua idade, mas não toleraria que ninguém mais fizesse isso. Mas sua severidade logo foi substituída por alegria novamente. Aguardarei nosso próximo encontro, princesa, e Sua Majestade. Vendo o olhar alegre no rosto de Excel, Castor só podia sentir simpatia pela princesa a quem uma vez serviu. A era após Juna. Meu nome é Komari Corda e eu sou uma garota humana de 17 anos. Vim de uma família agrícola e sou a segunda de 6 filhos. Nossa família nunca teve muito dinheiro, então resolvi ir para a capital, Parnon, desde os meus 14 anos para trabalhar no comércio de um conhecido do meu pai e conseguir ajudar a colocar comida na mesa para meus irmãos. O comércio do conhecido do meu pai era um restaurante, no qual eu trabalhava como garçonete. Ele ficava aberto desde um pouco antes do meio-dia até às 10 horas da noite, mas era particularmente mais movimentado durante a noite, já que muitos clientes bebiam nesse horário. Ei, Komari. Quer vir beber um pouco comigo? Perguntou um cliente. Eu ainda estou trabalhando, rejeitei gentilmente, já que interagir com os clientes fazia parte do meu trabalho, e então caminhei para longe dele. Quando o fiz, outro cliente bateu no bêbado que tinha me chamado. O dono havia deixado claro que se alguém começasse a dar em cima de mim, essa pessoa e seus amigos entrariam para a lista negra dele. Havia algumas pessoas que eu não sabia muito bem como lidar, mas os clientes frequentes eram boas pessoas, então me sentia segura no trabalho. Podia ser complicado, mas eu tinha que me esforçar pelos meus irmãos e irmãs que estavam em casa. Bom, meu trabalho era basicamente isso, mas também tinha algo que eu apreciava em segredo. Komari, pode cantar um pouco para nós? Eu te dou uma gorjeta, disse um cliente enquanto balançava uma moeda. Ah, parece uma boa. Também quero ouvir. Eu também. Canta aquela que a Lorelei cantou na transmissão de voz da joia no outro dia. Dessa forma, as moedas de cobre que iriam ser a minha gorjeta se empilharam na mesa. Tudo bem, falei. Sendo assim, espero que aproveitem a música cantada pela Nanaka Mizuki na transmissão de voz da joia. Eu havia começado a cantar enquanto atendia as mesas. Isso era algo que eu, secretamente, amava fazer. Não lembro quando aconteceu, mas, um dia, cantarolei enquanto limpava as mesas antes de abrirmos e o dono me escutou. Ele gostou e,
com isso, decidiu que eu deveria cantar em frente aos clientes ao menos uma vez. Os clientes também gostaram da minha voz, desde então, ocasionalmente pediam para que eu cantasse. O dono me deixava ficar com as gorjetas que conseguia dessa forma, como parte do meu salário, então eu estava muito motivada. Quando terminei, os clientes começaram a bater palmas. Caramba! Não importa quantas vezes eu escute, seu canto é sempre incrível, Komari. O canto das Loreleis é incrível, mas acho que prefiro o estilo mais simples da Komari. São feitos concursos de canto amador na transmissão de Voz da Joia, não são? Por que não tenta participar, Komari? Você também é linda. Talvez seja uma Lorelei melhor do que pensa. Uma Lorelei? Não. É uma honra grande demais para mim, falei enquanto me escondia atrás de uma bandeja. Eu me tornar uma Lorelei. Jamais conseguiria. Eu tinha as visto na transmissão de Voz da Joia e eram todas tão radiantes. Principalmente a que era chamada de Prima Lorelei, Juna Doma. Sua voz enquanto cantava e seu belo rosto eram tão únicos que até mesmo uma mulher como eu ficou encantada. Só alguém do nível dela poderia subir ao palco daquela forma. Uma garota simples de uma família agrícola não tinha lugar naquele mundo. Mas não tem problema sonhar em cantar em um lugar daqueles algum dia, não é? Enquanto eu refletia, voltei ao trabalho. Isso aconteceu um pouco depois. O reino tinha mudado seu nome de Reino de Elfrieden para Reino Unido de Elfrieden e Amidonia, Reino da Fredonia, para simplificar, e várias coisas estavam acontecendo no mundo, mas eu ainda estava trabalhando como uma garçonete e vivendo minha vida com alguns pedidos ocasionais para cantar, como sempre. Mas então, um dia, enquanto estava trabalhando normalmente como uma garçonete. Com licença, uma pessoa chamada Komari Korda trabalha aqui? Uma mulher, que estava sentada em uma mesa no canto, me chamou. Ela estava vestindo um robe com capuz, então eu não conseguia ver o seu rosto muito bem, mas ela tinha um tom de voz claramente gentil. Sim, sou eu, falei enquanto me aproximava dela. A mulher colocou uma moeda de ouro na mesa. Posso pedir para que cante uma música para mim? Espera, isso é uma moeda de ouro? Não posso aceitar esse tanto. Protestei. Era umas 100 vezes mais do que eu geralmente ganhava para cantar. Eu não conseguia cantar bem o suficiente para valer tanto assim. Falei isso para ela, mas a mulher disse gentilmente: por favor. Quero que dê o seu melhor e me deixe ouvir a melhor melodia possível. A sinceridade em suas palavras me fizeram perceber que isso não era uma extravagância de uma pessoa rica. Havia algo nela. A mulher tinha uma aura que cativava a quem a olhava. Se fosse insistir tanto nisso, eu não teria escolha a não ser conceder seu pedido. Tá bom, no fim, concordei. Vou dar meu melhor cantando. E, então, cantei me esforçando ao máximo. Escolhi uma música que Juna Doma tinha cantado anteriormente na transmissão de Voz da Joia. Aparentemente era uma música do país da Sua Majestade, Rei Soma, e Juna traduziu para a língua do nosso país ou algo assim. Achei que a música combinava com ela, que era quieta, gentil e, ainda assim, poderosa. Quando terminei a música, a mulher aplaudiu. Logo após, uma enxurrada de aplausos vindos dos clientes do restaurante, que estavam escutando, a seguiu. Isso fez com que eu ficasse um pouco envergonhada. HM. O que achou? Arrisquei perguntar. A mulher levantou o canto dos seus lábios enquanto dizia: foi maravilhoso. Você tem uma voz bonita. Mas ainda precisa melhorar um pouco a sua técnica. Acho que o fato de você ser autodidata e não ter nenhum conhecimento específico explica o porquê disso. Essas palavras doeram, mas acertaram na mosca, então eu não podia reclamar. No entanto, precisar melhorar significa que você ainda tem potencial, disse a mulher. Se obtiver mais experiência e almejar crescer, se tornar a melhor Lorelei dessa geração não será só um sonho. Agora ela estava me elogiando muito mais do que eu pensava merecer. Não, eu ser a melhor dessa geração. Gaguejei. É impossível. Nossa. Por que diz isso?
Bom, a prima Lorelei é a senhorita Juna Doma, não é? Eu ultrapassar a sua beleza e o seu canto é impossível. He. Eu não sou tão boa assim, sabe? A mulher retirou seu capuz. Hã? Que... Era a própria senhorita Juna Doma. Realmente é ela? Hã? Por que ela está aqui? Enquanto eu ainda estava em choque, Juna sorriu de forma travessa e disse: Desculpa te testar dessa forma. Eu tinha ouvido sobre uma pessoa desse restaurante que tinha um grande potencial para se tornar uma Lorelei, então vim aqui te recrutar. Me recrutar? Sim. Tenho certeza agora que escutei você cantando. Você tem potencial para se tornar a Lorelei que todos nesse país vão amar. O que me diz? Virá para o café cantante, Lorelei, para aprender a cantar e tentar se tornar uma Lorelei? Não me importo se você quiser continuar trabalhando aqui ao mesmo tempo, claro. Mas... Olhei ao redor. Todos os clientes estavam dizendo coisas como, parabéns, Komari, fico feliz por você, ou precisamos ter uma comemoração adiantada. Barman, me dá mais um copo, enquanto me mostravam a sua aprovação. O dono também me fez um sinal de joia lá da cozinha. Gente! Muito obrigada! Após o encorajamento de todos, dei uma resposta firme para Juna. Sim. Conto com você a partir de agora. Foi assim que, nesse dia, dei meu primeiro passo como uma Lorelei. Naquele momento, quando Komari Korda deu seu primeiro passo para se tornar uma Lorelei, Juna estava com um sorriso gentil em seu rosto, mas estava explodindo por dentro com uma felicidade ainda maior que a da Komari. Achei uma pessoa excelente. Não podia pedir por alguém melhor para me suceder. Recentemente, Soma havia dito para Juna, após mais cantoras se juntarem e nós termos treinado pessoas o suficiente para continuar com o programa, juro que te receberei nesse momento. Juna havia respondido, aguardo ansiosa por esse dia, senhor, mas nunca disse que não iria trabalhar ativamente para fazer esse dia chegar mais cedo. Espero que, como prometido, você venha até mim quando essa garota estiver completamente desenvolvida, Sua Majestade. Enquanto pensava nisso, Juna estava com um sorriso cheio de malícia em seu rosto. Volume 4. Capítulo 66 Histórias curtas, um bônus. O pedido equivocado de Horoa. Ah, droga! O que eu faço agora? Murmurou Horoa. Era um dia estranhamente morno de inverno, com somente 4 dias restantes até o 32º dia do 12º mês, o dia em que teria a noite de Ano Novo. Dentro da loja de roupas que finalmente tinha aberto em Parnon um mês antes, chamada Corsa Prateada II, a antiga princesa da Amidonia e atual candidata a se tornar a terceira rainha primária, Horoa, tinha um problema. Havia um vestido carmesim profundo e sem mangas na sua frente. Como? Como as coisas acabaram assim? Reclamou. Não tem nada de Okomo nisso. A culpa foi sua, não foi, senhorita Horoa? Disse o belo homem de meia-idade, que estava de pé ao lado de Horoa, um pouco irritado. Ele era o Sebastian, o dono da Corsa Prateada. A loja principal se encontrava em Van, mas devido a Horoa, uma de suas maiores clientes, ter se mudado para Parnon, ele deixou a loja principal para outra pessoa gerenciar para que pudesse trabalhar nesta filial. Esse vestido que estava causando tanta dor de cabeça em Horoa era um que ele havia feito para ela. As costureiras fizeram esse vestido com as especificações exatas solicitadas, senhorita Horoa salientou. Bom, sim, minha piadinha pode ter sido o que causou isso. Não só o pode. Sou capaz de dizer com convicção que isso foi causado por você, disse ele. Não. Devia ser óbvio que eu só estava brincando, não é? Após apontar para o vestido, Horoa exclamou, e quem vestiria um vestido enorme desses? Havia um único vestido exposto em frente a Horoa. No entanto, esse vestido tinha incríveis 18 metros de altura. Horoa estava de pé em frente àquele vestido, o qual ainda monopolizava o chão da loja mesmo estando dobrado, enquanto segurava sua cabeça com suas mãos. Vai ser a Margie que vai vestir, sabe? Margarita Maravilha, ou Margie,
como Roroa gostava de chamá-la, havia sido uma general no antigo Principado de Amidonia. Agora ela tinha mudado de profissão e se tornado uma cantora. Esse vestido era um que Roroa tinha encomendado para ela. No entanto, mesmo que Margarita fosse uma mulher alta, só tinha 2 metros de altura, então esse vestido claramente era longo demais. Sinceramente. Você esperava que um dragão vestisse isso? Perguntou Roroa. Como eu disse, isso aconteceu porque ele foi feito seguindo as especificações exatas que você nos pediu. Você esqueceu o que escreveu na coluna sobre a altura da Madame Margarita? 1950 cm. Há um zero a mais. Ela é algum tipo de gigante, por acaso? Não deveria ter sido óbvio que coloquei isso como uma piada por ela ser tão alta? Gritou Roroa. Roroa e Margarita eram próximas. Havia uma diferença de idade entre elas, além de que uma era filha do soberano enquanto a outra era sua vassala, mas o carinho que ambas tinham pela população devia ter sido o que as uniu. Roroa via Margarita como uma amiga, e Margarita não hesitava em brigar com Roroa quando era necessário. Como parte disso, a brincalhona da Roroa frequentemente fazia piadas sobre a altura da Margarita e sempre recebia um golpe leve na cabeça por isso. O que tinha acontecido desta vez era que ela tinha escrito 1950 centímetros na coluna de altura e tinha mostrado para Margarita para brincar, mas tinha esquecido de corrigir após receber o golpe de sempre em sua cabeça. Quero dizer, ninguém achou estranho? São 18 metros. Exclamou Roroa. Você tem noção de que é a antiga princesa de Amidonia e que também é a futura rainha da sua majestade, Soma? Nenhum artesão conseguiria reclamar, mesmo que achasse estranho. Não posso mais brincar? Perguntou Roroa, com lágrimas nos olhos. Não há necessidade de um governante saber fazer piadas, disse Sebastian, repassando a dura verdade. De toda forma, se assumirmos que Madame Margarita usará um vestido diferente para participar do duelo musical, o que faremos com esse aqui? Mesmo que deixe aqui, vou ter problemas para vendê-lo, sabia? Ah, já chega. Roroa deu um tapa em suas bochechas para se animar. Não sou o tipo de pessoa que fica para baixo. Vou mostrar o que a noiva mais inteligente do meu querido pode fazer quando fica séria. Da mesma forma que utilizei a derrota na guerra ao nosso favor, vou procurar alguma utilidade para esse vestido monstruoso. Roroa havia se animado e estava pronta para fazer algo, mas Sebastian parecia estar em dúvida. Você disse que encontrará um uso para ele, mas exatamente qual? A melhor coisa que consigo pensar é descosturar ele e reutilizar o material. Roroa pressionou seus dedos contra suas têmporas. Ela grunhiu enquanto pensava. Mas, então, após 5 segundos, aparentemente pensou em algo e bateu palmas. Já sei. Pensei em uma alternativa, Sebastian. Ao invés de descosturar o vestido e refazer em um tamanho que ela possa usar, só precisamos fazer com que ela consiga usá-lo neste tamanho mesmo. Mas não é impossível que ela consiga vestir um desse tamanho? Perguntou Sebastian. Se ela estivesse usando como um vestido, sim. No entanto, como uma saia, há várias maneiras de improvisar. Roroa levantou o vestido segurando na região da nuca. Se fechássemos os buracos dos braços e encurtássemos a seção da nuca, ela poderia vestir como uma saia. Se juntássemos com a parte de cima de um vestido normal, se tornaria um vestido com uma saia estranhamente longa. No entanto, ela ainda não iria ter que arrastar 9/10 da saia? Perguntou Sebastian. Roroa balançou um dedo enquanto dizia não para ele com um sorriso corajoso em seu rosto. Se fizéssemos ela o vestir em uma ocasião normal, esse seria o caso, mas esse vestido é para uma competição musical, ela vai usá-lo no palco. A intenção é, justamente, chamar a atenção. Não acha que seria impactante se colocássemos a Margie em algum tipo de plataforma e espalhássemos a barra da saia dela pelo palco? Entendi, disse Sebastian. Você quer fazer com que o vestido se torne parte do cenário. Era verdade que, se ela fosse utilizar somente para cantar no palco, não precisaria se mover, além de que um vestido com um tom intenso de carmesim chamaria a atenção de quem estivesse assistindo pela transmissão de voz da joia.
Sebastian havia se impressionado bastante por ela ter tido tal ideia. Mas tenho certeza de que a Madame Margarita irá odiar isso, murmurou ele. Eles estavam falando da mesma Margarita que já tinha servido como general do Principado da Amidonia e que valorizava a simplicidade e a força. Esse tipo de apresentação chamativa não combinava com ela. Mas, mesmo assim, Roroa tinha uma visão diferente. A Margie não é deslumbrante como a irmãzona Juna, mas tem a coragem necessária para falar o que pensa para qualquer um, além da habilidade de liderança que desenvolveu durante a época como militar. As Loreleis e os Orfeus são quem estão mantendo essa nova cultura de programas transmitidos que está crescendo neste país. Cada vez mais deles vão começar a ter personalidades mais fortes. Para mantê-los unidos, precisaremos de alguém com coragem e capacidade de liderança como a Margie. Tanto eu quanto meu querido queremos que ela seja a líder desse novo tipo de entretenimento. É por isso que esse vestido deve ser utilizado para passar uma imagem boa da Margie para todas as pessoas do reino, para fazer com que as pessoas do reino pensem que a Margarita sempre estará onde o entretenimento estiver. Roroa havia apresentado seu argumento. Ela havia falado com tanta convicção que, por um momento, tinha feito Sebastian pensar, então tinha esse raciocínio todo por trás, mas, quando ele pensou bem, tudo havia começado com o pedido equivocado da Roroa, então tudo que tinha sido dito era somente uma desculpa que ela tinha arranjado. Isso não é algo que você deveria conversar com a sua família? Perguntou Sebastian. Eu acho que o querido vai entender, sabe? Eu, obviamente, estava falando sobre a senhorita Licia. A irmãzona Cia não. Ela é séria demais. Ela vai ficar falando que é importante agir com a cortesia adequada mesmo com os vassalos mais próximos. Você não pode deixar seus erros causarem problemas para quem te serve. Então, eu levaria bronca durante 1 hora da mesma forma que o querido leva. Após Roroa, com lágrimas em seus olhos, abraçar seu braço, dizendo, por favor, não fale nada sobre isso, Sebastian não teve escolha a não ser permanecer em silêncio sobre a situação. No final das contas, Margarita acabou usando o vestido gigante para a competição musical vermelha e branca. Ela odiou isso, mas a apresentação extravagante foi um sucesso entre as pessoas, e mesmo com seus protestos, se tornou uma tradição anual na competição musical vermelha e branca. Aliás, quando Soma viu o vestido gigante de Margarita, sussurrou, eu pensava que ela era uma chefe de fase do mundo das celebridades, mas, na verdade, ela é a última chefona. Então, todos viveram felizes para sempre, com exceção de Margarita. Associação de Vítimas de Mestres, agora em busca de novos membros. Um dia do 12º mês, 1546º ano, calendário continental. Era uma noite de inverno tão fria que, sem uma lareira acesa, sua respiração ficaria branca até mesmo dentro de casa. Na sala de voz da joia do Castelo de Parnon, o primeiro-ministro de Elfrieden, Akuya, e a irmãzinha general do Império Gran Caos, Jane, estavam realizando uma de suas conferências frequentes pela transmissão de voz da joia. Quando chegava o final da semana, eles entravam em contato um com o outro utilizando o embaixador posicionado no Império, Piltori, como um intermediário. Discutiam os detalhes das negociações que não necessitavam da atenção do rei Soma ou da imperatriz Maria, além de que conversavam sobre acontecimentos dentro de seus países para compartilhar informações. Após terminarem essas tarefas, reclamavam sobre seus respectivos governantes enquanto tomavam um chá. Essa era a diversão secreta deles. Esse geralmente era um momento só dos dois, mas desta vez estranhamente tinham um convidado extra. San Akuya? Quem é essa pessoa que está junto com você? Perguntou Jane. Quando a reunião de rotina acabou, ela pensou que finalmente era a hora da sessão de reclamações deles começar, mas Akuya havia convidado um outro indivíduo para a sala, o que a deixou perplexa. Akuya pediu para que a pessoa que ele havia convidado para a sala ficasse de pé em frente da joia. Permita-me apresentá-lo, disse Akuya. Este é Sir Colbert, o qual era o ministro das finanças do antigo Principado de Amidonia e que, agora, possui a mesma posição em nosso reino. Prazer em conhecê-la, Madame Jane. O homem se curvou. Me chamo Gatsby Colbert. Jane rapidamente se curvou de volta.
Ora, olá. Devo te chamar de Sir Gatsby? Ah, não. Por algum motivo, tanto Sua Majestade quanto a princesa insistem em me chamar pelo meu nome de família ao invés de meu primeiro nome. Então, Madame Jane, por favor me chame de Colbert também. Ain. Sendo assim, Sir Colbert, é um prazer te conhecer. Jane cumprimentou o homem e, então, olhou para Akuya. Então, Sir Akuya, por qual motivo o apresentou para mim? Na verdade, Sua Majestade começou a nos chamar de Associação de Vítimas de Mestres, ou disse Akuya. Define exatamente o que somos, mas, se fosse a minha irmã que tivesse nos chamado disso, eu teria dito, vide quem é a culpa. Ao invés de atacar Soma diretamente, Jane puxou sua irmã para o assunto e a criticou. Não importa o quanto ela e Akuya simpatizassem um com o outro, ela sabia que não poderia insultar o governante de outro país. Akuya respondeu enquanto assentia. Eu não poderia concordar mais. O ideal seria não precisarmos de tal associação, mas a realidade é que estamos em farrapos por causa de nossos mestres. Ao criarmos uma associação, podemos compartilhar nossas dificuldades e talvez pensar em uma maneira de lidar com isso. É por isso que quis te apresentar o Colbert, o qual possui todos os requisitos para ser um novo membro. Entendi. Então, resumindo, Sir Colbert também está em farrapos por causa de seu mestre? Jane assentiu, parecendo estar satisfeita com aquela resposta. Sir Colbert, seu mestre também é o Sir Soma? Não. Talvez possa-se dizer que sim, mas quem está me deixando em farrapos é a antiga princesa de Amidonia, a qual agora é candidata a se tornar a terceira rainha primária de Sua Majestade Soma, a princesa Roroa. A princesa Roroa? Perguntou Jane. Você está falando daquela que forçou Sir Soma a tomá-la como noiva após a guerra acabar e a tomar posse de seu país junto? Aquela mesma que fez ele cancelar as reparações de guerra e, além disso tudo, o fez assumir a responsabilidade de cuidar das pessoas de seu país? Ao fazer uso total da rede de informações dos mercadores, a garota conseguiu superar Soma, o sábio Akuya e até mesmo o seu próprio irmão para que tudo ocorresse do jeito que quisesse. Soma havia descrito aquela experiência como eu estava usando um camarão como isca para pescar brema do mar, mas pesquei um tubarão. Eu tinha escutado que ela é uma princesa astuta. Isso não é verdade? Perguntou Jane. Isso está certo. Mas há alguns pequenos problemas em sua personalidade, disse Colbert. Na personalidade? Como assim? A curiosidade dela não tem limites e ela ama fazer coisas chamativas. Se eu me limitasse a falar somente sobre economia, poderia dizer que ela pensa bem no uso do dinheiro, mas quando se trata de sua vida pessoal, pessoas como eu ficam sobrecarregadas. No dia anterior à primeira vez que ela veria Sua Majestade, por exemplo, me foi dito de repente que ela queria que eu procurasse uma grande quantidade de carpetes. Na noite anterior à sua audiência com Soma, Roroa havia dito de repente, eu vou me casar com o Soma, mas a primeira impressão é importante, sabe? Me considero bonita, na medida do possível para uma garota, mas o Soma provavelmente tem várias beldades ao seu redor. Quero que nosso primeiro encontro seja impactante. Ela tinha pensado em se esconder em um dos carpetes que seriam dados como presente para Soma e saltar para surpreendê-lo assim que chegasse perto. No entanto, para sua tristeza, uma mulher já havia feito algo parecido no mundo do Soma, então ele descobriu o que havia sido tramado facilmente. Quando Colbert lembrou daquele momento, seus ombros caíram. Na noite anterior, corri desesperado em busca de carpetes de alta qualidade, mas a grande surpresa foi descoberta tão fácil. Para que serviu todo o meu esforço? Bom, meus sentimentos, Jane não pôde evitar de sentir empatia por ele. Akuya, o qual estava os escutando, perguntou. Você também teve que usar seu próprio dinheiro para pagar pelos carpetes? Não. Ela é organizada com coisas assim, falou Colbert rapidamente. Saiu dos fundos secretos da princesa. Sinto que a quantia que ela tem é grande demais para chamar dessa forma, mas utilizei esse dinheiro. Então ela tem senso comum para isso, disse Jane. Sim. No entanto,
Também é possível dizer que ela só tem quando se trata de dinheiro. Contei como consegui todos esses carpetes, mas como eu estava com pressa, houve uma grande quantidade que não servia para ser dada como presente. Não podíamos oferecer eles para Sua Majestade, então estão comigo. Os carpetes enrolados parecem troncos que cresceram descontroladamente pela minha casa. Isso é terrível, disse Jane. O domínio do Colbert ficava na Amidonia. Ele estava vivendo em uma pequena casa na capital real enquanto permanecia lá para trabalhar. Essa pequena casa estava lotada de carpetes. Não havia dúvidas de que isso estava ocupando muito espaço de onde vivia. Me foi dito que Sir Sebastian eventualmente viria pegar eles para vender, mas, até então, tenho que viver rodeado de carpetes. Praticamente não há lugar para ficar de pé. Eu pensava que deveriam ser desenrolados para que eu pudesse me sentar, mas descobri que também é possível ficar sentado neles enquanto ainda estão enrolados. Você está fazendo descobertas estranhas, exclamou Jane. Vejo que está passando por momentos difíceis. Bom, servir a princesa não é tão ruim assim, se admitiu. Coroa somente faria esses pedidos egoístas para quem ela confiasse, então a vejo como uma irmãzinha carente. Após Colbert falar com um olhar distante em seu rosto, Jane sentiu que ele também era um de seus companheiros. Mas será que, assim como é com minha irmã ou com Soma, todas as pessoas que estão acima dos outros possuem algum defeito? Meio que, para deixar tudo balanceado. Pode ser que você esteja certa, concordou Akuya com um sorriso sarcástico. Enfim, Madame Jane, eu estava pensando em admitir Sir Colbert como um membro de nossa associação de vítimas de mestres. O que acha? Não poderia concordar mais. Seja bem-vindo, companheiro Colbert. Obrigado por me receberem, disse Colbert. Dessa forma, a Associação de Vítimas de Mestres ganhou um novo membro. O novo recruta, Colbert, olhou para Akuya e disse: mas eu não esperava por isso. E pensar que Akuya, conhecido por sua sagacidade, estaria liderando um encontro brincalhão como esse. Me desculpe, fui rude em falar isso? Verdade. Jane riu. Pode não parecer, mas Akuya consegue ser bem engraçado. Por favor, não me provoquem dessa forma. Akuya fez uma expressão mal-humorada. Sirvo a Sua Majestade, o qual é imprevisível e tende a levar piadas a sério. Também não daria certo se eu relaxasse o tempo inteiro. Você tem toda a razão. Também gostaria que minha irmã fosse um pouco mais responsável, disse Jane. Consigo te entender, concordou Colbert. Até porque, no outro dia. Nesse dia, é dito que os três ficaram acordados até tarde da noite para reclamar de seus mestres. Poncho e Serena, uma sessão bizarra de lanches noturnos. Não estou conseguindo acertar, sim. Isso foi logo após a anexação do Principado da Amidonia ao Reino de Elfrieden. O ministro da Agricultura e da Floresta, Poncho, estava passando as longas noites de outono na cafeteria do castelo se afundando em pensamentos. A raiz de seus problemas era um certo molho que Sua Majestade havia pedido para ele desenvolver. Foi dito que era essencial para recriar os pratos do mundo anterior de Soma. De acordo com Soma, este molho era mais grosso que os que existiam neste país, tinha um sabor agridoce e era extremamente delicioso quando misturado com massas ou colocado em comidas fritas. A tarefa atual de Poncho era desenvolver esse molho para as comidas à base de farinha. Poncho engoliu a seco. Eu gostaria muito de provar o yakisoba e o okonomiyaki que Sua Majestade mencionou, sim. Pelo seu interesse em comidas além do comum, Poncho tinha experiência em gastar quantias exorbitantes de dinheiro em viagens gourmet para diversos países. Se fosse dito para ele que havia iguarias desconhecidas para provar, era óbvio que ele ficaria interessado. No entanto, para prepará-las, teria que criar esse molho desconhecido primeiro. Eu nunca ter provado só deixa mais difícil. Isso significa que tenho que recriar um gosto desconhecido me baseando somente no que Sua Majestade falou, sim. Seguindo o conselho de que ficaria gostoso ao comer com massas, ele repetidamente provou seus molhos experimentais colocando no espaguete usado para fazer os pães com espaguete e misturando enquanto fritava.
Ficava gostoso até mesmo misturando com os molhos normais, mas parecia que estava faltando algo. O que seria essa doçura que Sua Majestade mencionou? Açúcar? Caramelo? Ou algum tipo de doçura de fruta? Sem saber disso, não tem muito que eu possa. Sr. Poncho. Uma voz no outro lado da cafeteria, local no qual pensou que estivesse sozinho naquela hora da noite, o chamou de repente. Sim. Poncho deu um pulo. Após se virar rapidamente, viu a criada-chefe, Serina, de pé. Ah! Era você, Madame Serina. Me assustou, sim. Eu venho aqui com frequência, então não tem motivos para tanta surpresa. Estou magoada. Serina suspirou, mas sua expressão estava desprovida de emoção como sempre, então era difícil ter certeza se ela havia se magoado ou não. Poncho balançou sua cabeça para cima e para baixo. Sinto muito, falou. Estava perdido em pensamentos, entende? Sim. Sobre o molho, certo? Ainda não conseguiu terminar? Não consegui produzir nada que me fizesse dizer ou é isso, sim, disse Poncho. Isso é lamentável. Estava esperançosa de que hoje seria o dia em que poderia provar um pouco dele, disse Serina com o rosto sério, o qual tornava difícil saber o quão sincera estava sendo. Entretanto, Poncho conseguiu sentir uma leve decepção honesta nas palavras dela. É por isso que está vindo aqui todas as noites? Perguntou ele. O molho yakisoba que Sua Majestade falou parece ser tão simples, mas também tão atraente, não concorda? Oh, Sr. Poncho, por favor, deixe-me provar ele logo. Serina estava com uma expressão entusiasmada, o suficiente para fazer sua irreverência anterior parecer mentira. Após comer os frutos do mar e o ramen de osso de porco de Soma e de Poncho, ela ficou completamente encantada pelas comidas do mundo de Soma que Poncho fazia. Com um sorriso torto pela forma que Serina havia agido, Poncho disse. Vou te dizer quando estiver finalizado, sim. Quero que você seja a primeira a provar, então não precisa vir aqui toda noite. Essa não é a única razão para eu vir, obviamente, disse Serina para ele. Afinal, como diversos tipos de lanches gostosos quando venho aqui. Sei que não sou a melhor pessoa para falar isso, mas não está preocupada que possa ganhar peso? Perguntou Poncho. Serina respondeu com um olhar despreocupado. Ser uma criada é um trabalho difícil, então não tenho tempo para engordar. Na verdade, estou aumentando minha carga horária durante o dia para poder aproveitar esses lanches noturnos. O que Serina estava dizendo era a verdade. Recentemente, ela havia ficado com uma carga horária pesada, a qual incluía o treinamento da nova criada, Carla, o cuidado da princesa Alicia e a administração das outras criadas, como a criada-chefe. É difícil mesmo, continuou ela. Tenho que comer meu lanche noturno para conseguir terminar o meu dia bem. E isso é um fato, sim? Sim. Agora, Sr. Poncho, por favor, me alimente de novo nesta noite. O rosto de Serina chegou tão perto que fez ele pensar que escutava a respiração dela enquanto aquelas palavras eram suavemente sussurradas. Com uma bela mulher como Serina implorando de forma tão sedutora, ele não podia recusar. Tudo bem. Mesmo assim, a única coisa que tenho aqui é espaguete. O máximo que consigo fazer é um espaguete à napolitana. Isso serve? Serve, disse ela. Mas realmente é um mistério. Quem teria pensado que o espaguete e aquele molho chamado ketchup combinariam tanto? Tudo que tem que fazer é colocar o molho e fritar, mas cria um prato único, o que diferencia do molho de carne e do molho arrabbiata. É simples, mas delicioso, com um gosto que te faz lembrar de casa. Minha boca está salivando só de pensar. Serina falou rapidamente, com um entusiasmo que normalmente seria impensável para ela. Poncho estava escutando com um sorriso torto, mas, então, algo que ela havia dito chamou sua atenção. Ketchup combina com espaguete, murmurou ele. HM? Há algum problema, Sr. Poncho? Perguntou ela. Não, é só que uma das características do molho para comidas à base de farinha que Sua Majestade tinha mencionado era que ele combinava com massas, sim.
Espaguete é um tipo de massa, então pensei que também seguia essa lógica. Isso é verdade, disse ela. O molho deveria ser grosso, não? Esse traço também é parecido com ketchup. Será que o molho para comidas à base de farinha que Sua Majestade tinha falado é o molho inglês misturado com ketchup ou algum outro vegetal cozido? Madame Serena, quero tentar fazer isso agora. Teria algum problema? Claro que não. Deixe-me ajudar. Então, os dois trabalharam lado a lado na cozinha. Poncho tentou colocar uma pequena quantidade de ketchup no molho e misturou os dois. Após isso, Serena colocou a mistura sobre o espaguete fervido e fritou tudo em uma frigideira junto com vegetais e outros ingredientes. Um cheiro apetitoso cobriu o ambiente. Quando a massa ficou marrom, colocaram ela nos pratos, finalmente era a hora de provar. Os dois se sentaram de frente um para o outro em uma das mesas da cafeteria. Enrolaram o garfo na massa, já que esse país não tinha o costume de chupar as massas, e comeram ao mesmo tempo. Ambos arregalaram seus olhos, surpresos. Não vou me cansar disso, sim. Sim. Minha nossa, que gosto incrível que isso tem. Era isso. Esse era exatamente o gosto que Sua Majestade Soma estava procurando. Mesmo que ele não soubesse a resposta correta, Poncho conseguia afirmar isso por instinto. Esse sabor forte, tão forte, era irresistível. Apesar do espaguete ser um alimento básico, esse molho fazia querer um outro alimento básico para acompanhar. Agora fazia sentido. Por isso do pão. Sua Majestade havia criado o pão de espaguete após desistir de algo chamado pão de yakisoba. Se pudessem comer esse yakisoba em um pão, assim como um pão de espaguete, certamente seria incrível. Eu diria que nós conseguimos terminar, sim. Sim, tenho que concordar, disse Serena. É tão gostoso. Ha. Você parece estar aproveitando mesmo, sim, disse Poncho enquanto observava Serena comer com um olhar de êxtase em seu rosto. Ela estava obcecada com a sua comida, mas ele também gostava de observar comendo os pratos que ele tinha feito. Ver ela aproveitar o que eu fiz é maravilhoso, sim. Há algum problema? Serena inclinou sua cabeça para o lado ao perguntar, mas Poncho riu, sem graça, e balançou sua cabeça. Não. Nós fizemos bastante, então tenho o suficiente para você repetir, sim. Isso é ótimo, Sr. Poncho. A comida de Poncho tinha um lugar especial na barriga de Serena. Ele geralmente era um homem tímido e ela, uma mulher com tendências sádicas, mas o relacionamento deles agora estava invertido. Aquela sessão bizarra de lanches noturnos tinha acabado de começar.